Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ozoncast. Estamos diretamente do CIOSP 2024, no terceiro dia de evento, e hoje nós vamos começar esse episódio com a doutora Roberta Cardoso, que está aqui conosco para falar sobre agregados plaquetários ozonizados, uma nova forma de bioestímulo de colágeno. Seja muito bem-vinda, doutora Roberta. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês na Filozon. Espero que a gente consiga, passar bastante conteúdo para quem vai estar nos ouvindo sobre essa forma de estímulo de colágeno tão importante hoje, dentro da odontologia, não só para cicatrização, como também na parte de ROF. Muito bem. Então, a doutora Roberta Cardoso é cirurgia dentista e bióloga, então um currículo bem completo, mestre especialista em reabilitação oral, especialista também em implantodontia e professora, de faculdade, então da parte de prótese também, entre outras grades curriculares, certo? E também dá muitos cursos de habilitação em ozonioterapia, uma experiência já de muitos anos com ozônio. Exatamente. Inclusive minha parceira de habilitações. De habilitação, damos aulas juntas. Isso, lá no Rio de Janeiro. Então, vamos começar no nosso tema de hoje. Doutora Roberta, já que a gente introduziu o tema de agregados plaquetários, e a gente sabe que o público em casa às vezes nunca ouviu falar, ou às vezes não é nem da área da saúde, eu queria que você explicasse o que é um agregado plaquetário e como eles estão sendo utilizados na odontologia. Sim. Os agregados plaquetários já existem na odontologia já há bastante tempo, principalmente na parte cirúrgica. A gente utilizava durante as cirurgias e utiliza bastante, hoje, não só na pele, como também na implantodontia, na forma de membranas, até mesmo associando essa fibrina líquida a enxertos, ossos particulados, e com isso a gente consegue acelerar e otimizar esses processos de reparo tecidual. Então, dentro da odontologia, ele já vem sendo usado já há bastante tempo, inicialmente na forma de PRP, e a gente precisava ativar esse PRP para fazer um gel e uma membrana, e aí a coisa foi evoluindo até chegar na fibrina, que a gente vai estar falando dessas diferenças, esses agregados plaquetários. E hoje a gente utiliza muito na ROF, até como o início do tratamento, às vezes esse bioestímulo de colágeno, que a gente vai estar falando melhor um pouquinho mais na frente, discutindo aí na apresentação. Perfeito. Então, já que você já introduziu alguns dos nomes, que a gente tem, às vezes o pessoal que tem o primeiro contato fica um pouco confuso, PRP, PRF, IPRF, o que é isso, Qual que é a diferença entre cada um? Então, vamos ver aqui. Nessa imagem a gente consegue mostrar bem as diferenças entre esses agregados plaquetários. Então, inicialmente nós trabalhávamos muito com o PRP, que é um agregado plaquetário que ele tem um anticoagulante no tubo, que é o citrato de sódio. Então, para que a gente pudesse, na época, quando utilizava em cirurgia, para que a gente pudesse transformar isso num gel, a gente tinha que ativar essa plaqueta, porque ela ficava inativa. E aí a coisa foi evoluindo e aí veio o PRF, que nada mais é do que uma fibrina rica em plaquetas. O PRP é um plasma rico em plaquetas e o PRF é uma fibrina rica em plaquetas. Nesse tubo de tampa vermelha, é um tubo também seco, mas ele tem um ativador ali que às vezes está jateado com uma sílica e que acelera esse processo de coagulação. Então, nesse tubo a gente forma uma membrana, e essa membrana que é utilizada em cirurgias periodontais, cirurgias de implante. E esse do tubo branco é o IPRF, na verdade é uma fibrina rica em plaquetas injetável, porque é uma fibrina ainda em fase líquida. É uma fibrina ainda em fase líquida, mas depois de um tempo ela vai virar um gel também. Então a gente tem um tempo curto para trabalhar com ela. Essa fibrina líquida a gente pode estar associando em cirurgias com biomaterial e a gente pode utilizar na ROF. E é essa fibrina líquida que a gente ozoniza, que a gente consegue ozonizar e potencializar os resultados, que a gente vai ver mais na frente por que isso acontece. Quando a gente coleta o sangue do paciente, porque o agregado plaquetário ele é um material autólogo, então a gente coleta o sangue do paciente, leva em uma centrífuga e faz a separação desse sangue. Então a hemácia, por ser mais pesada, ela vai para o fundo do tubo. Nessa névoa branca que a gente vê ali nas imagens dos tubos, a gente tem ali o buff coat, que são os leucócitos e as plaquetas, e a parte líquida, que é o plasma. Ali no caso do IPRF já é a fibrina, porque a plaqueta já está ativada. E a gente trabalha com essa parte rica de plaquetas, que é o que a gente quer.
Porque a plaqueta ela é muito importante para a parte de regeneração tecidual por conta dos fatores de crescimento que são liberados por ela. Perfeito. Então, vale lembrar que às vezes as pessoas associam a plaqueta somente ao processo de coagulação. Sim. Mas ela, na verdade, dá o start a todo o processo cicatricial. E libera todos esses fatores de crescimento, que é o que a gente quer com um agregado plaquetário. Exatamente. Unir o melhor que tem naquele conteúdo sanguíneo, né? Sim. Somente a parte que vai voltar para regeneração. Até aqui na outra imagem, quando a gente fala desse processo de cicatrização, então, quando essa plaqueta, né, ela entra em contato com o colágeno do tecido, seja numa situação fisiológica, né, de um corte, onde a gente precisa fazer um reparo daquele tecido, essa plaqueta ela se ativa. E no momento em que ela se ativa, ela libera uma série de fatores de crescimento, né, fatores de crescimento que são essenciais para aquela cicatrização. Então, a plaqueta hoje a gente sabe que o papel dela, é claro que ela vai formar ali o coágulo, né, mas o papel fundamental, ela participa diretamente dessa cicatrização de tecidos. E quando a gente fala em cicatrizar tecido, a gente está falando em estímulo de colágeno, porque esses fatores de crescimento, eles estimulam o fibroblasto. E essa célula é essencial, né, tá estimulada para estar ali liberando formando matriz extracelular e também as fibras colágenas para reparar ali a derme. Que são tão interessantes dentro da harmonização facial, né? Hoje tudo que a gente quer. A gente vem falando cada vez mais em estímulo, né, de colágeno, Exato. Em bioestímulo, em estimular esse fibroblasto, em como preparar a pele, né, inclusive para outros procedimentos. E uma coisa muito interessante a gente ressaltar aqui é que o agregado plaquetário é uma forma totalmente biológica, totalmente natural. Exatamente. Né? A gente tem outros bioestimuladores de colágeno, como hidroxiapatita de cálcio, né, entre outros produtos, Sim. que são produtos químicos, são produtos não necessariamente, né, que são do próprio organismo do paciente. Isso. Então, isso gera, né, um grau de inflamação, gera um mecanismo de ação para estimular o colágeno. O agregado plaquetário, não. É um meio um pouco diferente. Inclusive, dentro da ROF, muitos pacientes preferem procedimentos menos invasivos, né? Tem medo, né? Principalmente aqueles que nunca fizeram nada e às vezes eles querem procedimentos mais naturais. E quando a gente fala que é o próprio sangue que a gente vai estar utilizando, que não tem risco de intercorrência, por exemplo, a aceitação pelos pacientes também é muito boa, né? Por conta de não ter essa intercorrência, de gerar qualquer tipo de intercorrência ali no procedimento. Muito bem. Doutora Roberta, explica para nós, então, por que associar o ozônio com o agregado plaquetário? Então, e aí a gente tem que entrar, né? Quando a gente fala de IPRF, de fibrina dentro da ROF, a gente utiliza esse recurso da fibrina para liberar esses fatores de crescimento e estimular o fibroblasto para produzir colágeno e elastina, ou seja, melhorar a qualidade dérmica. Isso já tem estudos na literatura já de muitos anos comprovando a importância desses fatores de crescimento dentro da harmonização facial. Inclusive, quando a gente fala em fatores de crescimento bioidênticos, que a gente compra, né, de empresas, né, mesclas, a gente quer os benefícios desses fatores de crescimento. Só que a gente tem esses fatores de crescimento nas nossas próprias células, que são as plaquetas que vão estar ali liberando. Então isso já é bem conhecido. Quando a gente ozoniza esse material, né, a gente consegue potencializar uma sinalização, que é, na verdade, a liberação desses fatores de crescimento pelas plaquetas. Então, veja bem, quando a gente pega esse agregado e injeta ele na pele, ali na derme do paciente, ou no subcutâneo, a gente vai estar liberando fatores de crescimento já naturalmente. Só que o ozônio, ele tem essa capacidade, né, bem conhecida e bem descrita na literatura, dessa sinalização celular. E uma dessas vias, né, de sinalização celular, mais especificamente em relação à plaqueta, é esse aumento da liberação de fatores de crescimento. Então, se nós já temos um material que é rico em plaquetas, porque nós centrifugamos e fizemos ali um concentrado plaquetário, que já vai estar liberando fatores de crescimento. Quando a gente ozoniza, a gente potencializa esse resultado. Então, aquilo que já era muito bom, ficou ainda melhor, né? Será que tem como ficar melhor? Tem como ficar melhor. Então, o ozônio, quando a gente injeta ele, né, na pele do paciente, a gente estimula também essa liberação de fatores de crescimento. Tanto é que a gente tem estudos, né, mostrando só com gás, quando a gente injeta, né, na pele do paciente, a gente tem o estímulo da liberação desses fatores de crescimento e por isso que as feridas cicatrizam, né, também mais rápido, a gente consegue essa cicatrização. A gente utiliza só o gás puro na ROF também, a gente consegue uma qualidade, né,
dérmica, estimulando aquele fibroblasto, porque a gente tem também a liberação dos fatores de crescimento. Pelo fibroblasto. E até mesmo o óleo, por isso os cosméticos, a gente também tem essa ação do óleo de ozônio também que libera, ajuda, né, potencializa a liberação dos fatores de crescimento. Então, quando a gente ozoniza num método muito simples, né, 2 seringas, uma vai estar com gás, a outra vai estar com teu material, e a gente coloca esse ozônio em contato ali com a fibrina ou com o PRP, em uma concentração específica para isso, a gente coloca ali na proporção 1:1 e a gente consegue potencializar. Os estudos, né, eles mostram para a gente, aquilo que eu estava falando, que somente o gás ele tem essa capacidade de aumentar a liberação desses fatores. E esse trabalho ele mostra isso muito para a gente, né? Quando a gente compara, né, os grupos controles com o tratamento do ozônio, a gente observa que fatores importantes, como fator de crescimento endotelial vascular, que estimula a angiogênese, fator de crescimento transformador beta, um dos principais fatores, né, de crescimento, de estímulo do fibroblasto, né, tem PDGF-beta, que também estimula a angiogênese e também estimula o fibroblasto, então a gente consegue potencializar todos esses fatores de crescimento. E outros estudos hoje mostram para a gente que o ozônio ele consegue aumentar, excitar a plaqueta, né, de uma maneira onde vai sempre resultar numa maior liberação desses fatores de crescimento. Daí a importância da gente ozonizar esse material e obter aí, com isso melhores resultados. E olha que legal, a doutora Roberta falou aqui de um fator de crescimento, chamado de fator de crescimento endotélio vascular, né, que justamente promove a neoangiogênese, né, a formação de novos vasos. E por isso que também o IPRF ele pode ser muito utilizado, né, o IPRF associado ao ozônio, em caso de intercorrências, não é mesmo? Sim, que não é o nosso foco hoje, sim, mas é importante a gente ressaltar isso. Exatamente. Então, quando a gente pensa na ROF, numa intercorrência ou numa necrose, a gente pode utilizar o ozônio, né? Se for, de repente, uma necrose que já tem ali uma contaminação, já tem secreção purulenta, alguma coisa, a gente usa o próprio ozônio na parte de descontaminação, mas a gente também pode utilizar essa fibrina ozonizada para estar ali estimulando, né, a formação de novos vasos e com isso melhorar a nutrição daquela área, né, e acelerar esse processo de reparo daquela ferida que foi gerada pelo próprio processo de necrose. Não só necrose de intercorrência de ROF, mas quando a gente vai além disso, né? É que a necrose é o mais temido. É mais temida, mas quando a gente pensa também, por exemplo, nos pacientes, e aí sai da área da odontologia, mas a gente pensa em pacientes diabéticos, né, com aquelas lesões, a gente pode estar também utilizando essa fibrina ozonizada, injetando na borda da ferida, justamente para melhorar esse processo de reparo ali, inclusive nesses pacientes que às vezes sofrem tanto com essas feridas, né, de pacientes diabéticos. Certo. E, na tua opinião, por que se fala tanto em bioestímulo de colágeno atualmente? Então, o bioestímulo de colágeno, ele se tornou um papel fundamental, né, dentro desse processo de envelhecimento, né? Então, quando a gente pensa no processo de envelhecimento como um todo, ele acontece em várias camadas, né? Então, a gente tem desde a perda, né, de suporte, a parte de perda ali dos ligamentos de retenção, né, vai ocorrendo esse afrouxamento, ou seja, é um processo complexo. Mas quando a gente pensa no envelhecimento cutâneo, a gente pensa logo em colágeno. E a palavra colágeno é quase como uma palavra mágica para os pacientes, né, a produção de colágeno. E quando a gente pensa nesse processo de envelhecimento, a partir dos 25 anos, a gente começa a ter uma queda da produção de colágeno. Esse fibroblasto, quanto mais idade vai tendo esse paciente, menos essa célula ela tem essa capacidade de produção. Então a gente precisa o tempo inteiro estar ali estimulando. Quando a gente fala em bioestímulo de colágeno hoje, é tão importante porque às vezes olha para um paciente que nunca fez nenhum tipo de procedimento, o paciente tem lá 50, 60 anos, e a pessoa tá com pitose já facial, quer fazer sustentação e pensa, vou preencher, né? Vou botar bastante preenchedor, vou volumizar bastante a face desse paciente para conseguir reverter esse processo, né, de pitose facial. Mas a gente tem que pensar em reestruturar essa derme, né? Então hoje a gente começa muito, né, os tratamentos dentro da ROF com os bioestímulos de colágeno. As pessoas pensam logo em materiais, né, sintéticos, né, e a gente tem vários no mercado que são excepcionais, Sculptra, Radiese, mas se a gente preparar esse fibroblasto antes de receber esses materiais, a gente vai ter um resultado muito melhor. Perfeito. Então, quando a gente pensa em utilizar um material autólogo do paciente, que é baixo custo,
né? Sim. E muitos pacientes, às vezes, não têm condições até de trabalhar, de pagar preencher outros bioestimuladores, mas é um bioestimulador de baixo custo, porque o material é do próprio paciente, né? Sim. E onde a gente vai estar preparando esse fibroblasto para que a gente consiga potencializar, inclusive, o resultado de outros bioestimuladores. Então, é um preparo de pele. Se nós trabalharmos somente com o bioestímulo do IPRF ozonizado, a gente já vai ter um excelente resultado nos pacientes, que a gente vai ver alguns casos aqui na frente, só com material autólogo. Agora, se eu já não penso em bioestimular com material alcoólico, não preparo a pele desse paciente e vou direto para outros bioestimuladores, será que eu vou ter o mesmo resultado do que se eu preparar esse fibroblasto? Então, hoje a gente precisa cada vez mais pensar em bioestímulo de colágeno e menos volumização de face, né? É conseguir reverter, né? Eu falo que é, né, uma harmonização facial, não, uma reestruturação facial, e a gente pode começar por esse bioestímulo de colágeno que é tão importante para os nossos pacientes. Muito importante essa sua fala. E hoje, cada vez mais, vem se falando das terapias combinadas. Sim. Né? Que é justamente essa associação Exatamente. de diferentes terapias, porque vão atuar em diferentes camadas da pele, diferentes finalidades, diferentes formas de estímulo. Sim. E o ozônio, com certeza, pode entrar em várias etapas desse Várias processo. etapas. Não somente a ozonizada, mas somente o gás, também para estar estimulando, como eu falei anteriormente, né? Utilizar os autólogos ozonizados é uma ferramenta excepcional para a gente preparar a pele. Inclusive, quando a gente pensa em outros bioestimuladores, né? Existe um tempo, né? Para que o paciente consiga ver esse resultado. Perceber esse resultado, né? Principalmente quando a gente fala em fios de PDO, eu amo os fios de PDO, mas o paciente às vezes demora a perceber esse resultado. E quando a gente prepara a pele desse paciente antes com o autólogo ozonizado, o paciente ele já percebe uma melhora do viço da pele, a melhora da qualidade, diminui aquele craquelado, né, da pele. Então, o paciente ele já começa a ficar animado, ele já começa a ver realmente um resultado ali na parte da estética, aquilo que ele busca, né? Porque o paciente que procura por estética, às vezes, ele quer um resultado muito rápido. Sim. Mas dependendo de como estiver, né, aquele paciente, a gente não consegue um resultado tão rápido. A gente precisa preparar para que esse resultado ele venha a acontecer. E essa questão do tempo também é legal ressaltar, porque a gente sabe que os bioestimuladores convencionais, eles têm um tempo ali de 3, 6 meses para manifestar, né, uma melhora clínica perceptível. Já o agregado plaquetário, ele em 20, 21 dias, você já tem essa melhora clínica. Essa melhora, exatamente. É claro que são situações diferentes, né? São materiais diferentes, são propostas diferentes, mas que a gente consegue preparar esse paciente de uma forma muito melhor para que a gente possa, até com outros materiais, ter melhores resultados. Sim. O resultado ele é potencializado, né? E que eu sempre falo nos cursos, né, de especialização, eu dou sempre esses módulos, né, tanto de agregado como de ozônio, em muitas especializações lá no Rio. E o que eu sempre falo para os alunos é que a gente precisa entender a pele do paciente, né, e preparar aquela pele para que ele possa ter resultado. E hoje o ozônio é fundamental, né? Uma peça fundamental dentro do consultório, não só para tratar intercorrência, que quando as pessoas pensam em ozônio, é para tratar intercorrência, né? Claro que é uma ferramenta hoje excepcional e essencial para quem trabalha com a ROF. Mas quando a gente pensa em bioestímulo de colágeno, o ozônio também entra, né? A importância dele hoje dentro do consultório para quem trabalha na estética. E doutora Roberta, você que tem uma experiência já de muito tempo com agregado plaquetário, provavelmente já teve experiência prévia sem utilizar o ozônio. Sim. E depois de começar a ozonizar esses agregados plaquetários. O que você pode falar para a gente de diferença que você notou? O que eu notei de diferença? O tempo. O número de sessões, principalmente. Porque, veja bem, se eu tenho um concentrado plaquetário, eu tenho ali aquela plaqueta que está liberando fatores de crescimento. Mas a gente viu aqui nos estudos que quando a gente ozoniza, eu potencializo a liberação desses fatores de crescimento, que é o que eu quero, para estimular a angiogênese, para estimular fator de crescimento transformador beta, né, que vai estimular ali o fibroblasto. Então, se eu potencializo a liberação desses fatores de crescimento, eu potencializo o resultado. Sim. Então, ao invés de eu fazer 4 sessões, em 2 sessões eu consigo, às vezes, obter o mesmo resultado, né? Então a gente consegue acelerar o resultado em número de sessões para o paciente. E como hoje os pacientes eles são muito imediatistas, né? Eles querem resultados rápidos, o ozônio ele chegou para isso. Né? E também para o profissional, porque melhora, né, reduz o tempo clínico que você vai ter com esse paciente, o seu resultado. O resultado melhora e aí eu consigo estar introduzindo outras técnicas, né, associando técnicas
de forma mais rápida. Ao invés de eu fazer 4 sessões do IPRF, agora eu faço 2 sessões dele ozonizado, eu potencializo o resultado daquele IPRF e aí eu parto para os fios de PDO, ou para o Sculptra, para o Radiese, enfim, por toda aquela programação que eu tracei para aquele paciente. E você trouxe alguns casos para mostrar para nós, para compartilhar conosco? Né? Trouxe aqui alguns casos. Por exemplo, esse é um caso de melasma, né? A paciente ela já tinha feito vários procedimentos onde ela não conseguia ter um resultado interessante. Na verdade, ela ficou assim depois de uma intercorrência de um procedimento, né? Com laser, enfim. As intercorrências elas acontecem, né? E acontecem, né, sempre com quem faz, e aconteceu. Ela chegou para mim já desta maneira, ela já estava há 1 ano com essa mancha. Com essa pigmentação, e foram feitas algumas sessões. Era um tratamento difícil, porque ela tinha não só nessa região, mas tinha na região do frontal, na região perioral. Isso era uma coisa que incomodava muito a paciente. Trabalhei de forma pontual, fazendo as pápulas dessa fibrina ozonizada. No tratamento ali do melasma, não foi utilizado nenhum outro tipo de mescla, né, despigmentante, eu não usei ácido códico, tranexâmico, nada. Nessa paciente só foi trabalhada a fibrina ozonizada e nós conseguimos, né, esse resultado bem interessante em relação à despigmentação. É claro que quando a gente fala em melasma, né, existem vários tipos, né, dérmico, epidérmico, e aí a gente vai aumentando, né, é claro, o grau de dificuldade para a gente conseguir obter resultados, mas ela foi um caso de sucesso, bem interessante. Como era melasma, a gente, claro que não vai conseguir esse resultado em 2 sessões, né? Foram feitas mais sessões e a gente conseguiu um resultado bem interessante também para tratamento de melasma, que às vezes é muito difícil da gente conseguir resultados. E outra vantagem também que a gente tem com os agregados plaquetários é não ter uma restrição de regiões para trabalhar. Sim. Né? Os outros bioestimuladores de colágeno, a gente tem algumas, né, principalmente região posterior a ligamento, para conseguir, né, fazer esse efeito um pouco mais de lifting e não volumizar a face do paciente. Exatamente. Já com os agregados plaquetários, a gente não tem essa limitação, né? Não tem limitação também, por exemplo, de pacientes que você tem medo de volumizar uma face, né? Então a gente não vai volumizar a face, simplesmente ele vai devolver aquilo que é natural do paciente, né? E não tem limitação de área. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar tranquilamente em área de região periorbicular, área perioral, ou seja, áreas de musculaturas dinâmicas, onde a gente teria o risco de uma formação de um nódulo com outros bioestimuladores. Então, a gente trabalha, tem resultados muito interessantes para a região dos olhos, principalmente. Então, a gente consegue, por exemplo, área de olheira, preparar aquela área. A gente faz ali, às vezes, 2 sessões, prepara aquela área de olheira, depois eu entro ali com os fios de PDO na região, a gente tem um resultado excepcional. Então, o autólogo ozonizado hoje, para a gente trabalhar principalmente, né, claro que a gente faz full face, né, faz a face toda, pescoço, né? A gente trabalha, inclusive, como eu sou bióloga esteta, também faço a parte corporal. Então, a gente também tem resultados muito bons, inclusive na parte corporal, mas a gente trabalha sem risco nenhum. Então, não tem risco de formação de nódulo, não tem o risco de obstrução vascular, né, de fazer uma necrose com esse material. Então, a gente trabalha com bastante segurança. Posso trabalhar com agulha, posso trabalhar com cânula, posso trabalhar de várias maneiras, e é um material bastante seguro. E você falou justamente da questão do tempo curto para trabalhar, né? Como é que você faz isso no teu consultório? Como é que você se prepara, já tem tudo na bancada? Isso é importante também ressaltar para o pessoal. É importante. Por quê? Quando a gente trabalha com o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, ele tem um anticoagulante. Sim. Então eu tenho tempo ali tranquilamente para trabalhar com ele, né? Eu falo que você pode preparar o paciente depois, é sem estresse. Mas quando a gente trabalha com a fibrina, a plaqueta ela já está ativa. Sim. Então ele vai formar um coágulo naturalmente ali no tubo. Então a gente tem tempo de trabalho. E esse tempo é curto. Depois que eu centrifuguei, eu tenho ali em média de 15 a 20 minutos no máximo para trabalhar com esse material, dependendo da temperatura da sala, né? Sim. Se eu estou com a sala ali com ar-condicionado, bem gelado, eu consigo ter esse tempo tranquilamente. Se for um ambiente quente, menor o tempo ainda. Então o paciente ele tem que estar todo preparado já. Então a pele tem que estar limpa, com a demarcação. Tudo que eu vou utilizar já tem que estar ali separado, para eu não posso preparar o material, ozonizar. Ih, cadê a cânula, né? Cadê a seringa? Não, tem que estar tudo ali para a gente já poder atender o paciente, porque o tempo realmente é curto. Porque a fibrina, a gente já tem um tempo mais curto para trabalhar. Quando a gente ozoniza, a gente excita ainda mais essa plaqueta, né? Então a gente acaba acelerando um pouquinho mais esse processo. Não é muito, não tem muita diferença estando ozonizado ou não. Mas é claro que a partir do momento que você ozonizou, é mais uma coisa que você está
fazendo e você vai perdendo esse tempo de trabalho. Então tem que estar tudo à mão ali, mas dá para trabalhar tranquilamente. Sim. Faz um full face ali com cânula, tranquilo, o rosto todo, dá tempo perfeitamente, mas tem que estar tudo pronto. E sempre que eu trabalho também com agregado plaquetário, eu dou preferência para começar todos os procedimentos com cânula, porque depois, né, não tem risco ali de entupir essa cânula. Exatamente. E depois o que a finalização sobrar, com agulha. Isso, ou até mesmo com um microagulhamento, microagulhamento. Né, a gente faz esse drug delivery, então acaba sendo bem fácil de trabalhar. Isso, inclusive, falando em microagulhamento, essa foi uma paciente que eu trabalhava na mesma sessão, eu aplicava camadas profundas, fazia as pápulas superficiais e sempre sobra aquele material ozonizado ali na seringa, e aí eu microagulhava e deixava, passava como se fosse uma mescla, deixava ali na parte mais superficial da pele. Então um microagulhamento bem suave, porque o paciente tem melasma, tem que ser um microagulhamento bem suave. Então eu fiz técnicas, né, também associadas ali, mas todas associando a fibrina ozonizada. E outra coisa que eu acho legal é justamente que a gente tem essa possibilidade de trabalhar em diferentes planos, na mesma sessão. Diferentes planos, na joga mesma no sessão. Subcutâneo e joga também, né, na derme superficial. Também. Né? Então a gente trabalha legal. Vários planos. Você pode trabalhar com cânula, subcutânea ali superficial, depois vem na derme, microagulhamento, enfim, pápula. Ui, bati no microfone aqui. Mas a gente pode trabalhar vários planos, né? Bem interessante. Né? Então aqui mostrando, né, diminuição de suco naso, uma área bem interessante, né? A paciente está com a posição da boca ali diferente, mas a gente vê que vai suavizando bastante. E a outra paciente, quando a gente trabalha com cânula, né, por incrível que pareça, é a mesma força que está sendo tracionado, né? Então a gente pode trabalhar ali a área dos olhos. Essa demarcação para cânula vai ser conforme o paciente tem a necessidade, onde a gente quer trabalhar. Mas a gente percebe que a tração pela boca, né, como a elasticidade da pele ali, ela melhorou. Então ela tinha bastante flacidez, a gente conseguiu um resultado bem interessante utilizando a fibrina ozonizada. Nós podemos, quando a gente pensa em associação de técnicas, a gente pode inclusive associar com fotobiomodulação também, né? Então, para quem trabalha com a fotobiomodulação, você pode fazer a fibrina ozonizada e ainda fazer a fotobiomodulação. Então, também vai ter aquele estímulo em conjunto, não tem problema nenhum, né? Eu sempre falo que o ozônio e laser são terapias, né, que trabalham muito bem juntas, né? Às vezes não na mesma sessão, mas nesse caso pode ser feita na mesma sessão. Sim. A fotobiomodulação, e também tem um resultado bem interessante. Legal. Você tem mais algum casinho para mostrar pra gente? Não, trouxe 3 casos, né, pra gente conversar. Então, eu queria, né, saber de você, você como professora, como tem visto o crescimento do interesse dos alunos, enfim, do próprio meio acadêmico, nesses métodos menos invasivos? Eu acho assim, os alunos hoje, principalmente da ROF, já enxergam bem, né, a importância, né, desses procedimentos menos invasivos, principalmente aqueles que estão começando na ROF, que às vezes têm um pouco mais de receio de trabalhar com outros materiais e se sentem muito à vontade em trabalhar com agregados, justamente para perder o medo, até mesmo para pegar a mão, né, para quem está começando, e você tem resultado no paciente. Então, dentro do meio acadêmico, é um procedimento muito bem aceito pelos alunos. E quando a gente fala em meio acadêmico, como eu estou dentro da graduação, eu trabalhava lá na dentística e agora estou na prótese, né? Eu sempre procuro mostrar para esses alunos da graduação a importância da ozonoterapia dentro da odontologia. E como os alunos hoje, na própria graduação, querem despertar também esse olhar para a ROF, eu acabo, quando eu falo de ozônio para eles, eu sempre dou uma aula de ozonoterapia dentro da graduação. E eu acabo mostrando um pouco também da ROF, e aí eu entro nos agregados ozonizados para eles conhecerem. Eu acho que sair da graduação hoje com esse conhecimento da ozonoterapia é muito legal, né? Então se fala muito em laser, mas às vezes dentro da graduação ainda está difícil, né, do despertar para a ozonoterapia. Então a gente sempre está buscando mostrar para eles a importância do ozônio na vida profissional deles como dentista, e também para quem é a parte de odontologia que vai trabalhar dentro da estética. Sim, a gente via que alguns anos atrás a maior parte dos profissionais não conheciam ozônio justamente porque ninguém tinha esse contato com ozônio na faculdade. E agora a gente já está vendo que é uma tendência, isso está desde a graduação. Desde a graduação. Muito importante, né, esse teu papel também em difundir esse conhecimento. Exatamente, né? Então eles ficam realmente encantados, né? Levo o gerador, mostro lá para eles na graduação. Levei o gerador para dentro da clínica, né? Lá na clínica integrada. Então eles fizeram casos, né, da parte odontológica mesmo, de pério, de dentística, mostrar como que a gente poderia utilizar o ozônio dentro da odontologia, na clínica odontológica. Eles ficam encantados na graduação, porque é uma coisa, né, que eles diferente, né? Então eles ficam realmente encantados. Eu falo que o ozônio, depois que você conhece, você se apaixona por ele, você não vive
mais sem ozonoterapia na clínica, né? Então, é realmente muito certo. bom. Doutora Roberta, para a gente finalizar o nosso episódio do Ozoncast, quais são as vantagens de utilizar os agregados plaquetários com relação às outras formas de bioestímulo de colágeno? Eu queria que você desse esse recado para o pessoal que está assistindo aí em casa. Sim. Acho que eu já falei até um pouco sobre isso, né? Quando a gente fala comparando com outros materiais. Quando a gente fala no quesito segurança, a gente pode trabalhar tranquilamente, porque o risco de intercorrência nenhum, só se você tiver descuido com a biossegurança, a verdade é essa, né? Porque intercorrência não vai ter formação de nódulo, não vai ter necrose, obstrução, nada. Então, com relação à segurança, é fundamental. E também os resultados que a gente tem de preparo de pele para o paciente, a gente consegue otimizar e potencializar resultados. A gente consegue fazer sessão de encantamento com os nossos pacientes, porque ele consegue ver a melhora da pele e eles voltam falando isso, nossa, minha pele está maravilhosa. Então, quando a gente compara, né, com outros materiais que a gente tem no mercado, que também são excepcionais, porque se a gente comparar, eu falo que o agregado plaquetário ele entra como uma sessão de encantamento do seu paciente, trazendo resultado, né? Porque não é só o encantar, o paciente quer ver resultado e a gente consegue trazer esse resultado para os pacientes com toda a segurança. Certo. Doutora Roberta, você quer deixar mais algum recado? Deixar um recadinho, né? Eu e a Vitória, a gente tem um curso de habilitação no Rio de Janeiro. Ele vai acontecer agora em março, lá na Rede OA, lá no Rio. É um curso voltado para a odontologia, né, com todas as especialidades odontológicas, e lá a gente tem essa parte de agregados plaquetários, a clínica de agregados ozonizados. Então é bem interessante para quem quer entrar aí no mundo da ozonoterapia, estando habilitado. Lá no IO e a Vitória a gente vai estar aí ministrando essa habilitação em conjunto, né? Perfeito. Muito obrigada por obrigada aceitar a vocês. o nosso convite, por estar aqui presente conosco, mais Obrigada. um CIOSP, né? Já tem uma história longa aqui conosco. Sim. Do CIOSP. Muito bom. Agradecemos então a tua participação. Muito obrigada. E vamos ficar por aqui com mais um episódio do Ozoncast. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.